O momento da gente procurar mais se emendar a Deus o quanto antes do que deixar para a última hora, né, seu Eugênio? Essa mensagem, veja só ó, o que Jesus falou aqui nessa mensagem aqui, ó. O conjunto dessas santas palavras e de todos os dias é prova da minha vinda, que já está quase chegando a hora. E veja só agora, e os que vêm me desobedecendo serão como areia do mar. São vidas desperdiçadas, jogadas fora, como faz quando o pescador puxa a rede. O que lhe serve, escolhe. O que não serve, nem interessa, joga para as gaivotas e os pássaros. Então veja só, nós já temos noção do que aconteceu nos tempos de Sodoma e Gomorra, do tempo da Arca de Noé. E agora? Então o povo devia dar graça, ver quanta graça que nós temos na nossa vida, quantas graças essas pessoas, vocês que são privilegiados, que estão nessa obra, estão divulgando, lendo essas mensagens, que estão acreditando em Deus. O profeta é um instrumento, mas estou gritando Deus, ele usou o profeta. Mas só que nós temos que respeitar também a família do profeta, porque eles estão no lugar do profeta, porque ele falou, ele precisou sempre de uma família. Na Arca de Noé, isso foi uma família. Ele já chamou uma espécie de cada bicho, cada animal para colocar dentro da arca. Depois a própria família do Noé. Depois na Arca de Sodoma e Gomorra, mais uma vez, mais uma família. Só que sobrou só 4 só da família. Até a esposa não olhou para trás. Não se salvou. E hoje? Depois ele mandou o próprio filho dele. E hoje, olha só o que estão fazendo hoje no mundo, principalmente essa semana que vai começar o carnaval. Maior pecado do mundo, maior profanação. Olha o que fizeram já da igreja de Jesus. Da igreja que antigamente era o respeito máximo com as coisas de Jesus. O maior que nós temos a Santa Missa que Deus deixou para nós, em sua memória, que ele sofreu, morreu na cruz por nós. E hoje nem isso não podemos ter mais. Estão fazendo escárnio de Jesus, transformaram a missa num show, não tem mais. Estão fazendo Olha para frente que nessa mensagem ele fala aqui, ó. Por enquanto, ainda ninguém foi julgado. Mas em cima falou, joga-se fora aqui, ó. E com estes que vêm desobedecendo o Papa João Paulo II, pois nele está a chave que passei a Pedro. E esta vou recebê-la de volta a qualquer momento. Véio. Se naquele tempo as pessoas já se cobrando que não obedecia o Papa João Paulo II, que se afastaram da igreja, agora imagine hoje com esse que está fazendo, veja como é que o demônio, ele se dá uma desperto para levar os dele. Ele fez essa confusão, armou a igreja daqui, aqui, ali, de toda parte, entrou na igreja, fez aquela bagunça, agora ele quer unir tudo numa só. Ele quer pegar tudo, que nem ele fala. Essa é a rede que ele fala, quer jogar tudo, pegar para ele. E vai sobrar pouco, como está aqui na Sagrada, como está escrito aqui na Bíblia. No final dos tempos, quando o Filho do Homem voltar a casa, encontrará a fé sobre a terra, vai estar se cumprindo tudo. Por isso que Deus, se não fosse esse livro, nem nós percebia que o que estava escrito aqui, deixava passar. Os padres não falam mais hoje nada. Olha para frente o que Jesus fala aqui, ó. Por enquanto ainda ninguém foi julgado, mas no juízo final está próximo, pois o que está para acontecer, veja só, o que está para acontecer, se fosse anunciado, muitos se matariam para não ver o que está se formando neste mundo. Muitos se matariam, se Jesus revelasse tudo o que está para acontecer, que ele está vendo, muitos se matariam. Que nem eu estava olhando assim sobre o terceiro segredo de Fátima. Você sabe, Rony, por que não revelaram, os papas não revelaram o terceiro segredo de Fátima por completo? Porque Nossa Senhora pediu para... Nossa Senhora Lúcia recebeu esse segredo em 1917. E ela pediu para ser revelado no ano 1960 em diante. Então, os papas aqui, João Paulo XXIII, Paulo XVI, quase desmaiaram. Por quê? Porque lá, a parte final, estava escrito que o último papa da igreja
seria comandado pelo Satanás, pelo demônio. Hoje, nós estamos vendo aquele padre que revelou, Malachi Martin, até ele foi morte suspeita, foi assassinado, porque ele revelou essa... Então, ó, estamos vendo hoje. Então, mas tudo que nós estamos revelando, e o povo ainda não está se ligando, parece que não... Então, parece que dormindo, estão tipo anestesiados. Ele fala, o que está para acontecer, muitos se matariam. Se Jesus revelasse o que está se formando. Agora, eu estava vendo aqui, veja, os países europeus lá, o presidente da OTAN, pedindo para o povo a se preparar, porque a Rússia está com um plano, descobriram o plano que ela vai entrar lá pela Europa, vai Polônia, Alemanha, por ali vai cercar, vai massacrar, vai ter aquela grande matança de... Então, é isso. Deus alertou nós e nós temos que agora nós temos que ficar felizes e não perder tempo mais olhando para outras coisas, não perder tempo com as coisas do mundo, se ligar só nas coisas de Deus, né? Isso mesmo, né? Na oração do Rosário, para que cada vez mais o Espírito Santo possa nos iluminar, que não sejamos enganados, né? E nem assim, porque sabemos que a oração ela faz com que nós mantemos a nossa fé. Quando nós tenhamos vida de oração, buscamos o conhecimento da verdade, quando aderimos ficar ao lado da verdade, Deus nos ilumina, Ele mostra, né, com toda clareza o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, assim, se o terceiro segredo de Fátima eles quiseram esconder isso para as pessoas, com medo de, né, causar confusão, mas não adiantou nada, porque hoje, né, nos tempos de hoje já veio sendo revelado tudo isso. Não adianta nada esconder. Então, assim, se a Nossa Senhora fala que vai acontecer, temos que falar, né? Porque ela nos escolheu para isso, né? Para a gente divulgar, para falar a verdade. Se a gente começa a esconder, começa a varrer para debaixo do tapete aquilo que ela fala nas mensagens, como o povo vai saber? Como o mundo vai descobrir? Como o mundo vai se converter? Como o mundo vai procurar a conversão? Não tem como, né? Se não fosse nós, né, os leigos em geral, falando dessas mensagens, Nossa Senhora, as aparições, né, falando aí do livro Palavra de Deus, como essas pessoas iam conhecer essas mensagens? Você acha que a mídia, a televisão ia falar para as pessoas? Né, os sacerdotes iam, alguns, né, muito poucos, a minoria que falam de vez em quando aí sobre as mensagens de Nossa Senhora, mas a maioria deles muitas vezes não quer mencionar a mensagem de Nossa Senhora, não quer falar dessas mensagens. Então, assim, a Mãe de Deus veio há séculos nos orientando, e nós que somos consagrados a ela, essa é a nossa missão, de propagar a verdade, né? Os apóstolos dos últimos tempos, os leigos, ela falou em La Salete que os leigos é que iam salvar a igreja. Então, como nós vamos ficar calados? Junto com as mensagens, nós devemos sempre falar a verdade, né? Do que doer. Mas requer o quê? Requer muita força, muita coragem, né? Não é para qualquer um esse trabalho. A gente precisa ter muita cautela, muita perseverança, porque sabemos que o inimigo está aí para desanimar as pessoas, para enganar as pessoas, e a partir do momento que a gente larga uma coisa que Deus nos coloca para aderir ao homem, ao materialismo, a gente passa a ser covarde, vamos dizer assim. Então precisamos sempre focar nessas mensagens e divulgar para que as pessoas elas venham ter esse entendimento, não guardar só para a gente, né, mas também falar, porque às vezes a gente para e pensa assim, se não fosse essas mensagens, como o mundo seria hoje? Né, se não fosse Nossa Senhora vindo de muito tempo alertando, falando aí, desde lá as aparições de Fátima, né, sobre a oração do terço, a oração do rosário, sobre o pecado, sobre a conversão, a mudança de vida, o jejum, a penitência, como seria o mundo hoje? Se não fosse as aparições de Fátima, que foram das primeiras aparições. Então, assim, isso, eu penso assim,